Oh, boa noite, telespectador. Agora sim, TV Com Debate no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Programa de quarta-feira, dia 22 de julho. Hoje vamos falar sobre mais uma etapa da Operação Lava Jato, dos desdobramentos nesse programa de hoje, mais ligados à área criminal, porque hoje eu tenho mais uma vez o prazer de receber o delegado Carlos Alberto de Sá Romano, que vai tentar nos ajudar a mostrar para você quantas prisões nós vamos precisar construir no Brasil, caso todo mundo que esteja envolvido com essa roubalheira que existe no Brasil vá realmente para a cadeia. E me ajuda a fazer o programa de hoje o comentarista Eduardo Filetti. Romano, boa noite, prazer ter você de novo no programa. Quantas cadeias a gente vai precisar construir para colocar todo mundo, se realmente for todo mundo condenado que tiver que ser na Lava Jato? Boa noite, Guto. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, telespectador da TV Com. Enfim, não sei quantas cadeias. O que eu vejo é com muita tristeza e com muita, assim, ansiedade. Aliás, a palavra correta é raiva. Com muita raiva como cidadão e como ente, como uma pessoa que trabalha no serviço público estadual, os acontecimentos com pessoas investidas em cargo público, principalmente a presidente da República, com atitudes absolutamente incompatíveis com o cargo e nem comentar com incompatíveis com a moral, com a ética, né? Com a honestidade. Bons costumes. Uma presidente da República que marca um encontro clandestino na cidade do Porto, em Portugal, com o presidente do Supremo, com o ministro da Justiça, para tratar de assuntos de um processo em andamento, em que ela supostamente também é indicada e interessada, porque ela vai ser ré nesse processo que envolve centenas de políticos e tantas dezenas de empresários. Enfim, é uma vergonha tão grande para o país, porque o Brasil acho que não se tocou ainda da repercussão internacional. O Brasil, economicamente, hoje está sendo vetado por tratados e por acordos internacionais justamente pela imagem de corrupção interna de maneira absolutamente descontrolada. Então, o ex-presidente Lula, reiterando as ameaças à ordem nacional, tem feito. Ele e o braço direito dele, do MST, o João Stellig, não é? Ameaçando de uma maneira clara e direta a ordem e a lei no país. Um ex-presidente fazendo isso. Ele hoje tendo contra si um procedimento de natureza criminal, em razão de favorecimento a empresas em Angola, na República Dominicana, Cuba. Enfim, em Cuba, tem mais um país que também está envolvido. Enfim, nós precisamos, na verdade, que exigir das instituições, o Ministério Público Federal, a Magistratura Federal, enfim, as Forças Armadas, porque a situação chegou a tal ponto já de instabilidade e de preocupação que as Forças Armadas elas têm que se manifestar. Antes que o Filetti peça a palavra, aproveitando que você está aqui, você é delegado de polícia, eu conversando com o Nobel Soares, nós fizemos um programa ontem aqui, e ele é advogado, eu perguntei para ele, você vê espaço para a presidente ser colocada num processo de impeachment? Ele falou, olha, eu acho que não. Você, como delegado de polícia, indiciaria a presidente com uma queixa-crime e aí daria entrada no pedido de impeachment? Você acha que tem espaço para isso? Olha, não é como delegado de polícia, é como cidadão, e eu sou mestre em direito, sou professor universitário. Como profissional do direito, ela não tem um motivo, ela tem vários motivos contra si, só o fato dela ter sido encontrado clandestinamente com o presidente do Supremo. A situação é a seguinte, vamos lá, a situação é de interrupção total de todas as instituições, é uma situação grave, mas eu não vi ninguém falar isso, tem que ser falado. Congresso Nacional tem que ser dissolvido, mas de uma maneira democrática. A gente tem que nomear instituições. A imprensa é um pilar de uma democracia, a Ordem dos Advogados e outras instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, correto? Essas instituições formalmente institucionalizadas, as Forças Armadas dando garantia e segurança à ordem pública, porque não é possível. Você vê, não existem indícios, existem provas nos procedimentos, vários procedimentos, e principalmente na Lava Jato, contra dezenas de deputados federais.
o presidente da Câmara, o presidente do Senado, correto? Nós temos vários ministros do Supremo indicados pelo PT. Por quê? Obviamente, na hora do julgamento, eles vão julgar a favor do PT. Mas isso não tem nem dúvida. Isso não precisa ser muito inteligente. Tanto é que o presidente do Supremo já foi se encontrar na cidade do Porto, em Portugal, para conversar sobre o andamento, sobre a agenda do segundo semestre. Sobre possíveis desdobramentos da situação quando pipocar lá no Supremo. É uma vergonha, nós não, como cidadão, não é nem como delegado, é como cidadão. E aí o teu argumento de se dissolver o Congresso é em função do grande número de parlamentares envolvidos, certo? Perdeu-se a credibilidade, então, do Congresso, na tua opinião? Não é só na minha individual, é a opinião pública toda, ninguém mais acredita no Congresso. Você vê charges nos jornais, em toda a imprensa, contra os ministros do Supremo, não existe mais respeito. E com razão, eles deram motivo para essa falta de respeito. Nós temos todo motivo, vários, desonestidade, falta de ética total. Não existe. Veja, você fala, se eu tenho um motivo para tirar a presidente. A presidente já tinha que ter sido arrancada lá, mas arrancada na marra, cara. Não tem. Porque não tem. O que ela faz, essa última dela foi inaceitável. Ela é presidente da República. Veja, não registraram na agenda oficial. Ah, mas o presidente Supremo levou o computador para falar sobre o aumento do judiciário. Pô, então ficasse aqui, agendasse oficialmente, discutisse a pauta. As assessorias poderiam discutir isso tranquilamente. Eles estão tirando o povo brasileiro como idiota. E idiota nós não somos. O Brasil tem que dar um chega. Acabou geral. A gente tem que acabar com essa história. Eduardo Filete, você indiciaria a presidente Dilma se você fosse delegado de polícia? Não como delegado, como cidadão brasileiro. Todo mundo acha que, por exemplo, primeiro foi muito ruim essa divisão de quem votou na Dilma, não votou, né? Porque o Brasil é um só. Mas eu acho que, como o Romano falou, é muita propriedade. Aí o cara votou na Dilma, o cara não votou, aí o cara tá ganhando pouco, você votou nela, não votou. Votou, ela ganhou pela maioria, beleza. Só que esse assistencialismo barato que a gente faz, Bolsa Família, Bolsa Gás, tudo, isso é errado. Isso aí tem que ser feito para pessoas carentes, por um determinado período, dando uma suplementação para a pessoa desenvolver. Senão fica, de uma certa maneira, uma turma paga imposto para sustentar outros que, de uma certa maneira, pegam o peixe, não tem a vara para pescar, né? Então é complicado. Qualificar essas pessoas e colocá-las no mercado de trabalho novamente. E aí depende dos poderes, como o Romano falou, como é que o Supremo, que era um gênio, pediu demissão antes do tempo, né? Outro, agora... O ministro Joaquim Barbosa. Aí tem o Sérgio Moro lá batalhando numa trincheira. Mas a coisa, andando de segurança, escoltado pela Polícia Federal, filho, mulher, filha e tal. Quer dizer, é uma gangue, né? Realmente uma gangue. É grandes consultoras, e além do mais, né, se você for ver o Fórum São Paulo, tudo, às vezes tem até uma teoria, eu sei que a teoria, a gente não vai ter a teoria deles deixar as empresas fracas, para eles mesmos comprar as empresas, eles deixam as empresas fracas, para eles mesmos comprar, depois entra com tipo um comunismo, né? Então nós temos que, de uma certa maneira, brecar esse tipo de movimento, porque realmente você vê, a presidente faz um monte de coisa errada, né? Eu até torço por ela acertar, e depois conversa com o ministro, quer dizer, os poderes que tem que ter independentes estão em harmonia total, né? Quer dizer, não está agendado nada, quer dizer, uma bagunça, realmente, eu acho que o Romano tem toda a propriedade. E o povo já não acredita mais, né? O povo já não acredita. Aí o Eduardo Cunha, quando toma uma garfada lá, não, agora eu vou vetar tudo contra o presidente. Mas ele vai ao público falar. Então, de repente, eu sou prefeito de Santos, o Romano é da Câmara. Aí eu falo uma coisa para ele, agora eu vou pegar no pé do Filete. Não, você tem que pegar no pé do Filete sempre. Se eu não estiver fazendo a coisa certa, você tem que pegar no meu pé. E se eu estiver fazendo a coisa certa, você tem que me aplaudir. Agora aqui não. Você mexeu na minha fazenda, eu vou mexer na tua. Quer dizer, fica uma coisa e na cara dura. Ah, a Dilma fez isso pra mim aqui, agora eu vou fazer quatro CPIs pra ela. Ah, não, então ela vai dar uma... Não, agora então não tem CPI. Ah, brincadeira, né? Quer dizer, isso é muito às claras, né? Então realmente fica um processo de barganha. Não são todos, mas, né, Rona, é complicado. Então, se você bate em mim, eu bato em você. Se você não bate em mim, eu deixo você fazer o que você quiser. Os poderes têm que ter dependência, né? Num regime democrático, existe uma coisa chamada independência dos poderes, né? O legislativo para criar as leis, o executivo para executar, para governar, e o judiciário para julgar eventuais conflitos. Como é que fica esse jogo, essa relação de forças numa situação como está do Brasil hoje? Não existe, porque hoje, se o presidente que nomeia um juiz do Supremo Tribunal Federal, onde é que está essa independência de poderes? Eles viram exatamente o erro nessa estruturação na Constituição da República, da forma como é nomeado os ministros do Supremo, agora, que estão vendo que a imparcialidade está muito enfraquecida e é absolutamente suspeita.
Não tem os 8 que foram indicados, e ontem mesmo o ministro já negou um parecer de um pedido que para apurar mais um desvio do Poder Executivo Federal. O próprio presidente do Supremo se comprometendo, que é ele que durante o mês de julho está de plantão. Então fiquem tranquilos que os habeas corpus que serão analisados por mim, presidente do Supremo. Então você vê que a imparcialidade, que para um juiz é absolutamente fundamental para que se faça justiça, que é o princípio básico, não é, do Poder Judiciário e do juiz, né, no exercício da judicatura, enfim, não existe. Enfim, veja bem, está absolutamente abalado. No Supremo, perante, né? No Supremo, perante a opinião pública. Não é? Mas isso é gravíssimo, que é a mais alta corte. É a mais alta corte. E ainda é a tripartição do poder, que é pautada no século XVI, XVII, na França, que, aliás, o Brasil tem toda a situação social idêntica à França, do século XVI e XVII. Porque lá, quando a monarquia ficou apertando a porca, até o povo falou, bom, já que eu vou morrer de fome, então eu vou morrer lutando. E foi lá, tirou a monarquia, cortou o pescoço de todo mundo. Meia dúzia de e a cabeça. situação é a mesma hoje. Que o Poder Executivo, o PT... Vou repetir, o PT, quando assumiu, por um motivo ideológico, e não foi ideologia de implantar um socialismo ou uma política para o bem do povo. Foi uma ideologia para subtrair o patrimônio público, isso está claro. A subtração do patrimônio público foi feita pelo PT e não por uma ideologia social, mas por uma ideologia de desonestidade. Correto? Isso está claro, é prova, tem prova nos processos, está nas revistas aí, semanais. Na mídia tem geral. nomes, tem provas. A Polícia Federal, esse Lava Jato, a perspectiva é de... Não chegou nem na metade. Vai pegar mais de 200 aí deputados, segundo nem começou, o eletrolão vai começar. BNDES. O BNDES vai vai arrebentar. Por quê? Porque o BNDES, pelo volume de dinheiro e de distribuição... E pelos negócios que faz, né? Mas pelo leque de negócios. Claro. O que o Brasil e o povo brasileiro tem que fazer, o povo brasileiro tem que fiscalizar, tem que garantir o Sérgio Moro, tem que garantir outros juízes, que os processos têm que ser desmembrados e distribuídos. Vai ser outro juiz que vai julgar o BNDES, vai ser outro juiz que vai... Não dá pro Sérgio Moro fazer tudo, né? Porque onde ubi ad in ratio, ibi ad in us. Onde existe a razão, existe o mesmo resultado. Ou seja, o que vai acontecer aí? Vai acontecer que o PT, ele aplica... Não é porque é o PT, é porque esse pessoal aí, esse bando... São algumas pessoas dentro do PT que... É um bando, desculpa, é bando e acabou. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa filosofia para dilapidar o patrimônio do Brasil, da República Federativa do Brasil, e dilapidar. É o maior rombo na história do mundo. A Petrobras. Só a Petrobras. O que dirá do Dizem BNDES? que os próximos que estão para surgir. O que dirá do BNDES, que a Odebrecht está envolvida? Esse juiz tem que ser aplaudido, tem que ter uma estátua para ele. Dentro dessa filosofia, dessa linha de pensamento, como é que você faria para se qualificar o juiz do Supremo? Na tua avaliação, qual seria o procedimento para esses juízes chegarem sem indicação? Meritocracia? Folha corrida? As instituições da estrutura, da pirâmide do direito e do judiciário, assim, do meio jurídico, ou seja, Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, como procuradorias as procuradorias república, enfim, dos estados. Então, os entes que compõem o meio jurídico, as instituições que compõem essa pilastra, que seriam responsáveis. Você não pode permitir que o executivo, que é como é a estrutura que está montada hoje, coloque o dedo, que eles não são do meio, não pode. Aí acaba o Aí princípio não tem conhecimento. do equilíbrio. Aí o cara entra por indicação política. E tem política. Tem que afastar a política. A política não pode, num órgão tão importante para a estrutura da República, se envolver, porque a gente sabe que a qualidade do político brasileiro, nesse sentido, a desonestidade... Ontem saiu uma matéria sobre os Estados Unidos. Fala os Estados Unidos isso ou aquilo. Bom, político lá é corrupto, roubou, é cadeia, é cumprimento de pena integral, é 8. Macacão laranja, tornozeleira... Pode ser quem for, foi governador, prefeito, deputado, senador, é cadeia e cumprimento integral da pena. Vai para cadeia e sai depois de 10, 15 anos. Aqui no Brasil, o que nós precisamos é aproveitar esse momento, agradecer até o que está acontecendo. E o povo, eu estou falando muito do povo brasileiro, porque quem detém a soberania é o povo. O problema é que quando o pessoal se investe no poder, ele acha que é o dono, o vereador, o prefeito, o deputado, ou outras pessoas em outros cargos. Ninguém é dono de nada. Quem é dono é a República Federativa do Brasil e o povo brasileiro, que delega a possibilidade
de pessoas estarem investidas naquele cargo para poder agir, servirem o público e não se servir. É o que está acontecendo. Filete, você vai nessa mesma linha? Você acha que como que deveria ser o critério de colocação do juiz lá no Supremo? Por notório conhecimento. Como aqui, por exemplo, no caso de um desembargador, entra os que já estão há mais tempo, e também entra o pessoal, um terço, não é isso? Um sexto, não é isso, Romano? Vai ser uma lista tríplice e depois vai para o governador nomear. Por notório conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que tivesse a OAB no meio, a promotoria, as instituições, né? Porque é muito fácil, eu vou ser presidente e escolho quem vai me julgar, fica um pouco difícil. Mesmo que você for uma pessoa honesta, fica difícil isso, que a pessoa fica presa com você. Eu te nomeei aqui para TV Conto, vai falar mal de mim? É muito difícil, é até uma coisa ingrata. Eu sou governador, falo, eu quero Romano, chefe de segurança, secretário de justiça, ele vai falar mal de mim? Se ele é o secretário de segurança? Não tem como. Claro. Eu tirei ele da delegacia, pus ele no posto de secretário, ele tem que me agradecer a vida toda, trabalhar para mim, quer dizer, não é uma coisa normal. Só que é um cargo executivo, então, o cara foi eleito, ele tem os pares para escolher. Agora, num cargo jurídico, é um absurdo, tem que ser notório conhecimento. Senão você coloca uma pessoa lá que tem rabo preso, foi advogado do PT, foi advogado do PMDB, foi de qualquer partido, não é o PT em si. Nesse raciocínio, na forma como acontece hoje, o mérito fica sobrepujado pela política. A indicação política o Sérgio Moro vale mais do que a capacidade do... É o efeito Dias Toffoli. O cara nunca passou em concurso, pessoa 2, não foi Era aprovado. Advogado do PT. Foi advogado do PT, foi advogado do Lula. E aí depois foi nomeado advogado-geral da União, parece. E depois aí estava amarrado com o poder, eles ascenderam o poder e colocaram ele. Eu vou mais além. Mas você o Sérgio Moro é um juiz que está fazendo uma carreira brilhante. Ele no futuro pode chegar lá, porque ele está enfrentando problemas familiares e trabalhando de uma maneira correta. Então, é um juiz que se destacou, por que não no futuro, né? Então é uma coisa que a gente tem que ressaltar. E ressaltar que o Romano falou do PT e tal, mas não são todos do PT, né? Tem essa quadrilha que ficou aí, né? Tanto tem gente que, boa, tanto que os caras de bem, os caras de bem estão pulando o barco, né? Então, os caras de bem estão pulando. O próprio Fernando Gabeira ontem deu uma... E os caras de bem, Romano e Filete, os caras de bem, pelo menos os que a gente conhece aqui na região, moram na mesma casa, então, sempre é como a Petrobras, o mesmo padrão de vida. Mas tem que tomar cuidado, porque o funcionário de carreira da Petrobras é muito bom. Claro que tem. O problema do Brasil é que não põe o funcionário de carreira. Você vai ver ministro do Porto. Né? É um cara que trabalhou com elétrica. Eles não põem as pessoas corretas. Então, quando o político põe a Petrobras, tem que ter indicação por meritocracia. Agora, você põe um cara que nunca mexeu com o petróleo para ir lá. Então, o cara põe um monte de político. Tá na cara que vai acontecer a mesma coisa. A Petrobras, só para terminar. A Petrobras, o funcionário da Petrobras é excelente. O Brasil fez muitas coisas gloriosas no mundo com a Petrobras. Só que você vê, o roubo sempre existiu na Petrobras. O Paulo Franz já falava isso. Na década de 90. No Manhattan Connection, que muitos gerentes da Petrobras, ele falava todos. Todos, eu acho uma palavra muito pesada, né? Não são todos. Esse negócio de todos do PT, todos do PMDB. Tem gente boa no PT, tem eu não falei todos, eu falei que, na verdade... Não, tô falando Paulo Francis. Mas eu tô falando que o partido, na verdade, a ideologia dele se deu... O poder, quem estava no poder, né? A ideologia dele não foi para o bem social, foi para o bem particular e para o bem... Veja bem, pior, eles quiseram... e eles poder pelo poder, 20 anos de poder. Eles quiseram instituir um poder de esquerda no país, um socialismo comunista, e veja, tem essa manhã São Paulo que Fora São Paulo, e que é uma união de toda a América Latina e todos os governos de esquerda, e eles declararam, e o seu Lula declarou, está gravado isso, que não vão abrir mão do poder no Brasil, e se for assim, nem que seja na força. Então, se eles querem força, nós também temos força, mas que venham. Mas que venham, porque a gente está preparado para isso. Mas na próxima eleição, venham. O povo tem que tirar. Eu também acredito. Que venham. Fazer um exercício de só para terminar com geopolítica. A Petrobras, você vê, ele sempre teve a roubalheira na Petrobras, certo? Aí o que aconteceu? Eles começaram a investir errado. Tinha roubalheira, mas não tinha investimento errado. Aí começaram a investir errado. E o preço muito errado. E o preço do barril de petróleo era 90, 100 dólares. Passou para 45. Então vamos supor, você tem uma empresa que o teu sócio ou o teu sócio te roubam, mas a empresa é muito rentável. Então, você ainda vive bem. A empresa dá 100 mil, o teu sócio te rouba 20, fica esse 40. Esse tombo tu não sente muito. Aqui nós somos donos da TV Com, dá 50 mil. Aí eu pego 20 para mim e divido 10 para o Romano, 10 para mim e 10 para você. É um erro, mas nós estamos vivendo bem. Daqui a pouco, eu começo a comprar coisa errada. Comprar câmeras erradas, fazer coisas que obsoletas e tal. E daí o programa que o cara paga 2 mil para anunciar, ele começa a pagar 1.000.
aí eu quebro a televisão. Então, a Petrobras não foi só o roubo, foi o roubo, a má gestão, Sim, a incompetência e além disso executiva. tudo, a Petrobras é tão forte que ela ia superar, não ia ter esse escândalo nenhum. Isso, segundo Vicente Cassione, pessoas que conhecem, o que quebrou foi que baixou o preço do barril do petróleo. Eles não deram sorte. Tem um hospital, uma conjuntura internacional, né? Tem hospital, então, mas tem hospital que ele tem roubo no hospital, mas o hospital é muito ativo e tal. De repente, ele começa a comprar coisas erradas. Tal. Mesmo assim, o hospital consegue superar pela força, pela pujança da empresa. Só que aí aí a consulta cai de 100 para uma consulta do Einstein, de 300, 400 para 200. Aí quebrou o hospital. Ou seja, foi muita coisa errada. Se o preço do petróleo tivesse $100 ainda, nessa conjuntura internacional, dava para segurar. A Petrobras estaria não teria escândalo nenhum. A Petrobras estaria lá, o lucro, em vez de ser 30 bilhões, foi 5 bilhões, tal. Estaria do mesmo jeito. Só que como quebrou o preço do petróleo, e eles compraram errado, descobriu-se o roubo. O que acontece é o seguinte, a questão do petróleo é que surgiu um elemento novo aí no mercado, que foi o xisto americano, que permitirá a independência americana com relação à energia. Aí o óleo, o petróleo árabe, eles antevendo isso e o crash, eles reduziram o valor do petróleo para desestimular os investimentos no xisto americano. Quer dizer, é uma discussão complexa de economia, um jogo de xadrez violentíssimo. Sabe mais barato comprar petróleo por 45 barril do que investir no xisto. Então, não, e aqui no Brasil então também. deixa o xisto. Por enquanto deixa o xisto dormindo para 2050 e vamos comprar o petróleo do árabe. O Romano falou dessa questão do avanço da esquerda, mas vamos fazer um exercício de geopolítica aqui na América do Sul. Certo. Os países governados por políticos de esquerda, Venezuela, Quebrado. Bolívia, quebrado. O traficante que está... Sim, que está tocando. O que salva a Bolívia é o pó, desculpa. É o pó. É a cocaína, é o tráfico de droga. Vamos falar real. É o pó, é a cocaína, que o Evo Morales é um dos responsáveis pelo tráfico, e ele já assumiu, ele fala mesmo que não vai barrar a produção de coca. Ou seja, o produto que era o café, que era o principal produto de exportação da Bolívia, já perdeu espaço para cocaína. E a cocaína é caro, então dá para vender, né? Argentina. Que seria pecuária. E engraçado, a Argentina é um país que tem uma cultura, uma formação absolutamente europeia. Absolutamente politização europeia. Do povo. Bem... Analfabetos mínimos. E foi a desonestidade, foi, sei lá, o peronismo, o quertichismo, todos os ismos aí que foram absolutamente voltados para o próprio umbigo e que quebraram um país que é um país grande também, um país que tinha uma pecuária riquíssima. População pequena. Um país que também tem uma agricultura. População fácil de administrar. Relativamente. 40 milhões de pessoas. 25 milhões na grande Buenos Aires e 15 milhões separados, faz fácil de administrar. É como o estado de São Paulo. Se só fosse o estado de São Paulo. E outra coisa, uma pecuária excelente. O que a Graça Foster estava fazendo na Rússia, acompanhando a comitiva brasileira junto com a Dilma? Já a saída da Petrobras, né? Última, agora, recente. Ela estava na foto. A Dilma estava assistindo o desfile militar. O que ela estava fazendo se ela já está demitida? Foi na comitiva presidencial. Então, o que eu queria colocar, inclusive, para os telespectadores... Então, a Graça Forte fez um excelente trabalho na Petrobras, nós estamos pagando para ela viajar na comitiva, nós temos que ter isso. Então, por que não chama aquele cara que está preso lá? Irônico, né? Não, o Ministério Público Federal... Então, chama aquele presidiário que leu 3 mil livros lá, qual é o nome dele? Sei lá quem é esse. Aquele que está preso lá, o... Quem? O Marcola? Marcola. Ele leu 3 mil livros? Ele falou que leu 3 mil livros, então chama Marcola para ir lá. Porque se vai a Graça Forte, nós estamos pagando para a Graça Forte ir lá, quer dizer... Ela deve ter algum cargo, deve ter sido colocada. Eu saiba não então, é possível, mais grave ainda, ela está lá... Eu pagaria uma viagem dessa pro ela tem dinheiro, cara. Pro Barbosa. Com certeza. Mas ela foi... Mas na comitiva? Com certeza. Quer dizer que se eu tiver dinheiro, eu posso... Quer dizer que se eu tiver dinheiro... Não é isso, ela pode ir na comitiva da presidente. Mas quer dizer que se o cara tiver dinheiro, o empresário quiser ir na comitiva para ficar com o presidente do lado, conversando sobre assuntos estratégicos, é só ter dinheiro que vai? Não, os grandes empresários não. Os grandes empresários são convidados. São convidados. Mas ela foi convidada... O Odebrecht vai, a Correia vai. Mas isso é normal. Vai no avião dele. O PC vai. Mas ela foi convidada pelos serviços que ela fez na Petrobras, grandiosos. Por Quer dizer, serviços nós prestados. estamos pagando para ela por serviços prestados. Ela é carne e unha da Dilma, ela é amiga, elas são amicíssimas. Cuidado com essa amiga que está falando. A mulher de confiança Não, elas da são Dilma. amicíssimas desde 25 anos atrás. Pô, essa semana apareceu a ficha da Dilma. Participou de roubo, participou de sequestro, participou de tentativa de homicídio. A ficha dela é desse tamanho. Aproveitando isso daí que você é delegado, quais os artigos que a presidente já assinou? Os piores. 157? 157, que é roubo a banco, sequestro
E tentativa de homicídio consumado lá com... Isso tá na ficha corrida dela. Tá publicado, tá na ficha dela do DOPS. Aí sabe o que tá acontecendo? Aí eu vi uma expressão do comando dos militares, é o seguinte, nesse raciocínio eles estão corretos. Vão deixar o povo clamar, porque já tá nessa situação, o povo... Já. Implorar para os militares intervirem, porque, veja bem, institucionalmente a intervenção já devia ter acontecido. Mas eles não querem. Institucionalmente. Mas eles não têm que querer, eles estão prevaricando, eles não têm que querer, eles têm que intervir, porque a infração à ordem pública já aconteceu. E a ameaça à segurança nacional está porque estão ameaçando constantemente. Existem grupos infiltrados no país, da Venezuela, do Haiti, eles têm dinheiro para... Já está havendo um movimento de pessoas... Com certeza, existe esse movimento. A nossa sorte... Tanto que o Lula falou que se quiser sair no pau, nós vamos sair, não falou? A nossa sorte, ele falou, a nossa sorte são 3 letras. Nós vamos sair no pau. A nossa sorte são 3 letras. USA. EUA. Porque tá bonitão. Porque não vai permitir jamais que o Brasil fique na mão de um comunismo ridículo. Barato, né? É barato. Eu tenho que fazer um intervalo rápido, a gente já volta que o debate está quente. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Alô, amigos da TV Com, eu quero convidar vocês a participarem da Ação do Coração. Esse ano, domingo, 2 de agosto, no Gonzaga, de frente à Praça das Bandeiras, um mar de corações de frente para o mar. Participe confeccionando um coração de tecido, colocando dentro dele as suas melhores intenções, desejando bem
sem saber a quem. Abra a gaveta, abra o armário, abra o coração e participe da campanha também, doando agasalhos, alimentos ou brinquedos usados em bom estado que serão enviados para o Vale do Ribeira. Ação do coração. Estamos doando amor. Venha você doar também. Vem. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. TV Com Debate já está de volta, hoje recebendo a presença do delegado Carlos Alberto de Sá Romano e do Eduardo Filete. Eu volto agora para começar esse segundo bloco, Romano e Filete. Eu queria a opinião do Romano a respeito do trabalho da Polícia Federal, que contra tudo e contra todos, pelo que a gente tem visto no noticiário, está indo e metendo a mão no vespeiro e cada vez vem mais vespa lá de baixo, né? Mar de lama, graças como a Deus, diziam. eu acho que a Polícia Federal tem dado um excelente exemplo, né, de independência, de profissionalismo, de ética, né? Toda a instituição, como delegados, investigadores, agentes, enfim, todos os profissionais envolvidos, e sabendo que não é fácil você trabalhar contra o teu chefe, que a presidente é a chefe. O ministro da Justiça, que tem sido muito cobrado, por que não está segurando a Polícia Federal? A Polícia Federal tem que ter independência, é evidente, né? Dentro da Polícia Judiciária, do trabalho, da produção de provas, da elucidação da autoria, né? Do resultado, do nexo de causalidade entre o criminoso e o crime. É o que eles estão produzindo. E veja, esse crime que foi praticado, o pessoal fica aqui. É claro que se nega, é claro que os advogados negam, que os políticos não receberam. Alguém vai dar recibo? Olha, recebi 10 milhões, eu tinha 500 milhões de dólares de propina, sabe? É claro que tem advogados envolvidos na orientação, excelentes contadores. Então eu vou te falar mais. Infelizmente, lamentavelmente, a fronteira do profissionalismo com o envolvimento com a execução é muito tênue, é muito delicada, né? Porque esses milhões de honorários, alguém tem 10, 20, 30 milhões para pagar como honorários para um advogado? E esses 30, 40 milhões é da pessoa física, do investigado, ou é dinheiro da Petrobras? A origem desse dinheiro... É a origem, desculpa, é a origem de ninguém dá 50, fala, eu vou devolver 200 milhões, 380, vou pagar 30 de honorários. Isso sabe, é uma brincadeira contínua da cara do cidadão brasileiro. É contínuo isso. O senador Fernando Collor de Mello, de Alagoas, ele se queixou da atuação da Polícia Federal quando entrou para pegar os carros que a Polícia Federal rastreou como sendo produto comprado com dinheiro ato de corrupção. Você achou que ele se sentiu ultrajado com a ação da Polícia Federal? O que você falaria ao senador? Eu não vou falar nada ao senador. Mas eu vou falar do senador, a minha opinião pessoal. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o Fernando Collor de Mello, até porque não tem como não fazer... paralelo entre a situação dele e a da Dilma. E dele da Dilma, da Elba. Você vê a imagem, é gritante, da Elba, que foi a causa da perda do mandato. Ele caiu por causa do Fiat Elba. Foi um símbolo, né? Foi o irmão dele também. Foi um símbolo, mas... E hoje, dizem, no governo dele era uma Elba, no governo do Lula foi uma Lamborghini, uma Ferrari e um Porsche. Não, e tem aqui em São Paulo, tem um Rolls Royce Phantom. Tem um Phantom aqui? Aqui na casa dele em São Paulo. Veja, eu fiz uma reflexão. A questão é a seguinte: o pai do Collor foi ministro, foi político, foi deputado. Então eu pensei, se ele tivesse, como ele tem as empresas de comunicação, jornal, televisão, etc e tal... É a Globo a Fundação Argon de Mello, que era o pai da Globo. A conclusão que eu chego? Afiliada da Rede Globo. A conclusão que eu cheguei como cidadão, fazendo uma reflexão, é que o Collor, na verdade, não é que ele adotou uma postura na vida dele como político.
ele já trouxe isso da educação do pai dele. É um produto. E eu não sei, deveria se investigar como ele construiu como a família construiu a fortuna. Porque se ele tem esse comportamento tão íntimo com a corrupção, é sinal que ele foi educado dessa maneira. Já é uma coisa bem afeita. Que a riqueza da família não é como outras riquezas do estado de São Paulo, ou no Paraná, ou em Minas, que foi forjada com suor. Você pega a família, por exemplo, do Pão de Açúcar, forjada com suor. Trabalho. Suor. Você não sabe, não tem ninguém fala uma vez. É claro que existe Grupo Tramontina, tantos outros, Matarazzo também, enfim. Forjada com suor, com trabalho, com dedicação, com empreendedorismo, não é verdade? E eu cheguei à reflexão que, na verdade, a conduta dele é familiar. E eu duvido que aquela riqueza toda tenha sido forjada com suor. Como a origem é toda política, eu acho que, lamentavelmente, é alguma coisa. Agora, por que o Collor, na situação que estava, caiu, e a Dilma, que tem 9,4 telespectadores. 7 hoje. 7, baixou para 7. 7, vamos fazer uma média, 8%. 8% só de aprovação do governo. Por que a presidente não enfrenta um processo de impeachment e o Collor enfrentou e teve que renunciar para não ser apoio do Congresso. derrubado? O presidente tem a maioria do Congresso, tem o PMDB que apoia, tem a maioria. O Collor não tinha. O Collor começou a brincar com o Congresso, tiraram ele. A presidente tem a maioria no Congresso, é o que segura ela, né? Se ela tiver a maioria no Congresso, ela cai fora. Ela tem a maioria no Congresso, que o PMDB é um partido enorme, segura o PT, ainda tem bons elementos lá, tem alguns partidos coligados. Se ela não tiver a maioria, ela cai fora, só que ela tem a maioria no Congresso. O Collor não tinha. Ele brigou com o Congresso, não atendia senador, não atendia deputado, começou a correr, a fazer aquelas coisas de megalomania, as camisetas, tal, começou a falar que os carros brasileiros eram uma porcaria, que eram mesmo. Isso é verdade. Então ele começou a governar sozinho, esqueceu o Congresso. Aí eles ficaram melindrados. E por muito menos tiraram ele de lá, não é isso, Romano? A pior coisa foi o dinheiro, sim. Não, no primeiro mandato, mas confiscar agora... o dinheiro da poupança. Agora ela confiscou o dinheiro da poupança. Aí... E a Zélia foi no outro dia na televisão andando de jet ski 2 horas, pagou R$100 do jet ski 2 horas. R$100, e deixou a gente com 50 no banco. Quer dizer que ela tinha 100 para andar de jet ski e nós não tínhamos dinheiro para andar? Quer dizer, é um absurdo, né? Aí começou aquelas coisas de megalomaníaco e tal. Aí tirou o dinheiro de todo mundo. Quando ele confiscou, muita gente foi avisada. Mas muito deputado não foi avisado, muito senador não foi avisado. Eles não tiraram dinheiro a tempo. O povo não foi avisado, mas tinha gente tirando dinheiro. 4, 5 milhões do banco, você pode pegar lá, tirou. Ou seja, se eles tiraram, por quê? Eles só têm bola de cristal para tirar? Porque foi avisado. Informações privilegiadas. Quer dizer, quem não tirou, ficou nervoso. Então ficou aquela economia bagunçada, né? E eles mesmo não tiraram, porque eles continuavam com a mesma mordomia. Brigaram com o Congresso, a população ficou toda conta, tiraram, né? Vamos lá, Romano. Hoje, paralelos da época do Collor e agora. Como é que você... O Collor, ele quis governar sozinho, ele achava que não tinha necessidade do Congresso, ele não quis, na verdade, fazer a distribuição... enfim, da partilha do dinheiro, dos investimentos, do orçamento, né, do repasse da verba para poder os deputados utilizarem. E esse foi o grande erro dele. E pegaram qualquer motivo e tiraram o mandato. A Dilma, no primeiro mandato, ela tinha maioria. Agora ela não tem mais. Tanto é que o PMDB rompeu. O PMDB está rompido e o PMDB está rachado. Isso, e o PMDB está rachado. Mas rompeu e entregou os cargos? Porque romper é uma coisa. Mas tem que entregar Não, está rachado. Metade está no governo. Metade de quem está Michel Temer... O deputado Michel Temer... Rompeu para mim entregar os cargos, pô. Mas a metade que está com os cargos não entregou. Então, a metade que não está com os cargos, que não tem muito cargo, entregou. A outra metade que tem os cargos não entrega, então fica naquele mas o presidente da Câmara, né? Mas o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, chegou e falou o seguinte, ele declarou essa semana, estou rompido, ponto. E ele fala a versão dele emblemática, ele também é favas contadas e vai dançar. Ele falou, melhor sair do barco agora que até afundar, porque né? Vem o currículo dele também, lá do Rio de Janeiro, então infelizmente... A capivara dele é grande também? Assim de comprometimento. É grande mesmo, Romano? Não, está publicado nas revistas semanais. Agora, o que eu digo é o seguinte, nós temos que agradecer o Eduardo Cunha o seguinte, se ele não tivesse peitado como ele peitou, muita coisa não aconteceria, muita coisa não apareceria e o espetáculo político brasileiro não estaria tão à vista como está para o povo, para nós, então, para a imprensa. O Eduardo Cunha está num sistema como foi naquela época do Fernando Collor, que o Collor não repassava a verba direito, começou a brigar com o Congresso, então está se formando a mesma coisa que o Collor. Mas a questão está dividida já. Não, a questão agora não é questão de repasse de verba, de orçamento. Não, sei, a questão agora é de como está se alastrando, atingindo a todos e a tudo. Respingando em todo mundo. Todo mundo que está envolvido, o ventilador está jogando, né? Está jogando em todo mundo. E ele foi declarado essa semana que o empresário falou, eu paguei 5 milhões para ele. Não, ele está negando. 5 milhões de 5 milhões acho que foi reais, 5 milhões de reais. Mas enfim. Mas ninguém dá recibo disso.
E outra, ninguém aparece. Sabe, é orientação Uma Esses caras são colocação. espertos, eles vão... Cara Sim, mas veja bem. Esses caras pegam tudo em dinheiro. Quem está põe na num delação cofre, premiada, quem está na delação premiada e está informando e passando a situação para a Polícia Federal, é uma pergunta até que foi bom você, como delegado, também estar aqui para esclarecer. Técnica. Na minha cabeça, acho que na cabeça de muita gente, quem faz uma delação premiada, principalmente essas pessoas envolvidas, que foram milhões, bilhões, e ali não tem nenhum iniciante, não tem nenhum inocente, eu acho que é claro que eles vão ter, ou eles têm alguma coisa, alguma carta na manga. Eles não vão levantar o nome das pessoas sem ter uma transferência. Uma prova para comprovar o que está falando. Até porque estão sendo orientados por bons advogados que também já devem ter se precavido e ter dito, olha, você tem, então vamos guardar para poder usar na hora certa. Porque ficaria muito leviano, e eles sabem, os advogados também sabem, que alguma informação na delação premiada que não bata, ele perde completamente aquela benécia que ele tá tendo por conta da delação premiada, ele volta para a situação anterior. Então me parece que as pessoas que estão dando os nomes, eles estão muito seguros do que estão fazendo. Sim, tecnicamente falando, é evidente que os delegados e os agentes, os investigadores da Polícia Federal, eles... e a própria, na verdade, Justiça Federal, através do instrumento da delação premiada. O que é a delação premiada? É a forma do Estado chegar, olha, colabora conosco. Isso foi usado no mundo inteiro, principalmente com a máfia italiana, e deu certíssimo na Itália, nos Estados Unidos. E por quê? Colabora conosco com datas, nomes, operações e situações que nós te damos a devolução da tua liberdade. Nós vamos negociar a sua liberdade. Porque você vê, a maioria tem mais de 50 anos. Senão não pega ninguém. Sim, então, o papo é reto. A casa caiu, você vai ter que ajudar. O Fernando Pessoa da UTC. Ou você vai sozinho. Não, pega o Fernando Pessoa da UTC. O Fernando Pessoa da UTC. Ele deu nomes, datas, valores, com documentos. Então é evidente que a polícia sabe, e o Sérgio Moro e a Procuradoria da República sabe, que não só a palavra, mas tem que vir acompanhar, até porque o novo ministro falou, olha, a delação premiada sem prova não é nada. O Celso Holt, esse que veio parece que é o nome do técnico do Vasco. Futebol, mas não é. Enfim, o que é o Gaúcho, né, que assumiu agora, ele já falou, olha, se vier com prova não é nada. Então realmente não é nada. Só que é o seguinte, tem a delação, tem as informações de datas, horários, situações, tem documentos contábeis, certo? E vai ter que, evidentemente, esse dinheiro não foi colocado numa conta, no nome tal, RG tal. Tem laranja. Agora, as instituições bancárias, o HSBC, estou dando nome porque isso é público, o HSBC que foi responsabilizado lá fora por lavar dinheiro, os procuradores da República já estão indo para lá, na Ásia, enfim, para rastrear o dinheiro. Porque o volume de dinheiro é tão grande que ele tem que estar em algum lugar. Por mais que seja inominado, e nós sabemos que dinheiro lavado é inominado, que tem um número, tem um código, tem uma senha. É uma conta numerada que não aparece. Então, se o cara morrer e ninguém tiver aquela senha, acabou, fica para o banco, ou fica para o Estado. Então, a vantagem é, por isso que a Suíça é riquíssima, porque tudo está lá. E outra coisa que a gente está conversando, esse movimento do Estado brasileiro de repatriar esse dinheiro de 70 bilhões que estão lá fora, que muitas vezes não é ilícito, mas é proveniente de lucro empresarial, que isso é fato. Ao invés de deixar no Brasil, eles colocam lá fora, para não ser tributado, para correr o risco de quebrar o país, etc e tal. Então, os Estados Unidos usou isso, a Europa usou isso, o Brasil tem que usar. Tributa, põe 30%, 35% e repatria. Traz esse dinheiro de volta. 70 bi. E uma outra situação que eu acho que é interessante 30% falar... para quem tu diz? Não entendi. Não, é tributo imposto de renda. Valor para tributo o valor e traz de volta e deixa o dinheiro para a pessoa. Volta para cá. Mas é no Brasil, 70 se for bi. lícito, traz tributo e volta. Mas eles não vão nem discutir, não dá para discutir. Não dá pra discutir. Mas a maioria é lícita. Uma coisa que eu acho interessante também falar nessa questão da Polícia Federal e nas investigações é que a Polícia Federal também tem como cruzar informação, porque tem quebra de sigilo telefônico e tem quebra de sigilo fiscal. Sem dúvida. Né? Então, o que se faz hoje, se faz ou por telefone, ou por internet, ou no banco. E outra. Então, a polícia também não é ingênua de não saber se o cara está falando a verdade e se ele merece entrar na delação premiada ou não. E outra, como é que se leva... E aí é que a gente pode chegar numa situação até mais grave.
Para você movimentar, antes havia a C5 ou CC5, que era uma conta que se colocava nela e você mandava o dinheiro para o exterior. Não existiu mais, o Banco Central acabou com isso acho que faz uns 10 anos. Então hoje para você fazer uma grande remessa, não existe mais possibilidade. Salvo uma grande empresa como a Odebrecht, que tem obras tem subsidiárias lá fora, em outros lugares para tem que poder ter uma movimentação de milhares justificar de esse movimento de dinheiro. Uma pessoa física ou no jatinho, né? É isso Ou que eu no ia falar. jatinho. E se tiver indo... O Neymar comprou um jatinho voos... essa semana, não tem nada a ver com o Neymar com dinheiro, E mas se ele esse comprou dia um tiver jatinho indo em por voos 30 milhões. oficiais? 30 milhões de reais o Neymar Se o comprou dia tiver indo em voos oficiais voos oficiais que não da são Força Aérea obrigados Brasileira. a passar pela alfândega e pelo serviço de Não, eu tô falando do imigração. avião da Presidência da República. Porque se o presidente, vamos supor, se um presidente, hipoteticamente, tem a capacidade de desviar um dinheiro, bilhões de dólares, do próprio Brasil, o que é para ele falar assim, olha, pega a chave do avião, aspas, pega a chave, o piloto, pega a chave do avião. Eu não sei de nada, ó. Pega a chave do avião, eu não sei de nada. Põe essas malas aqui, vai passear na Europa e deixa em tal e tal e tal lugar. Meu, não tem dúvida. Desculpa, é tudo bandido, cara. É brincadeira, sabe? Então, nós devemos, o Brasil, o povo brasileiro tem que, neste momento, exigir e dar força para a Polícia Federal, para a Procuradoria da República, para o Sérgio Moro e para todos os juízes que vão pegar porque vão vir mais processos. Vão vir Eletrolão, vai vir BNDES, vai vir Angra, que também já o rombo Então vão vir muitos processos de grande vulto financeiro. E de grande prejuízo para o Brasil, nacional, né? Para nossa população. O país só não quebrou porque é rico, cara. Então, e esse dinheiro. Matéria-prima. E esse dinheiro que não foi. Que se não fosse subtraído, já daria para ajudar muita gente, principalmente a nossa economia. Fazendo colégio, escolas, infraestrutura. Voltando. Infraestrutura. E o poder de investimento do país. Voltando na questão da comparação do Collor-Dilma, na minha opinião, a única coisa que ainda salva a Dilma é a economia. Que ainda salva. Que o momento econômico é ruim, mas não tem nem como comparar com a época do Collor, daquela hiperinflação. Não, eu vou divergir. Mas tá o seguinte. Não, eu vou divergir. Vamos debater, não é isso. Não, me perdoa. Não é isso. A economia está parada. Os empresários nacionais não estão investindo. Os internacionais estão tirando dinheiro, estão com medo do Brasil. Nessa reunião do G7, em que a Dilma foi na Rússia, dos brinques, o Brasil não tem a mínima credibilidade. A sorte que o Brasil teve a China agora, que se predispôs a investir 53 bilhões de dólares em infraestrutura, também não aportou esse capital. Ela foi desesperada para essa reunião dos BRICS. Ela foi com a caneca na mão. Ela foi com a caneca na mão para salvar a própria pele. Agora, o que acontece com a Dilma é o seguinte, o próprio PT tem interesse que ela sangre. Porque aí o Lula sai como não responsável. Da situação. O PMDB também quer que ela sangre também. Então todo mundo deixa ela. E o PSDB também. O papel do PSDB como oposição e o papel do PMDB como governo. Porque o que parece é o quanto pior, melhor. Sim. Para muita gente. Só que o Brasil, esse é o problema, enquanto eles querem essa casta política, PMDB, PSDB e PT, estão nessa queda de briga pelo poder, de gladiando, né? O país está O povo sangra também. O povo sangra também. Mais que todo mundo. Sem geração de emprego, não tem competitividade para comprar máquinas de lá de fora, dólar muito alto, o empresário não investe. Cortaram o seguro-desemprego. E o país que é da educação, né? Quando ela assumiu... Pátria educadora. 1º de janeiro de 2015, né? Ganhou nas urnas e tal... Assumiu, nós somos pátria educadora, cortou FIES, cortou tudo, quer dizer, então começa a já dar problema, que a gente vai sentir daqui a 6 meses, 1 ano. Os maiores cortes agora foi na educação. O corte da educação, desemprego, porque a universidade dá muito emprego. Dá muito emprego, o aluno também que vem com crédito educativo, ele muda de cidade, paga aluguel, movimenta a economia, quer dizer, já quebrou. As empresas também quebrando, algumas empresas estão. Então, é aquela coisa do comunismo, né? Deixar as empresas fracas, eles mesmos compram as empresas e depois ficar tudo na mão de poucos, né? O que nós não queremos no Brasil. O que é importante a gente também frisar aqui aos telespectadores e às pessoas que estão nos assistindo e que sempre nos assistem, a gente aqui não temos nenhum golpista. A presidente foi eleita nas urnas, foi conduzida ao poder, porém, se ficar provado, e pelo que o delegado Romano e pelo que o noticiário todo dia informa, a presidente em algum momento vai ter que ser chamada a informar ou a prestar contas dessa situação. Então, se há elementos concretos para se instaurar um processo e um pedido de... Primeiro, caracterizar como crime de responsabilidade a atuação da presidente,
ela tem que responder por isso. Não tem golpe nenhum nisso. Não, e até hoje vencia a data para ela poder justificar as pedaladas fiscais. No TCU, exatamente as pedaladas. E que, aliás, veja bem, não é só as pedaladas, mesmo que não houvesse as pedaladas, tudo que ela falou em campanha foi fraudatório. Ela mentiu em campanha. Estelionato eleitoral. Ela mentiu. Então, veja bem, aí a Constituição, e por isso que a gente pode ficar na mão dos congressistas, é esse o problema. Porque eles fazem as leis para eles mesmos. Então, deveria ter um dispositivo, que é o recall, né? Enfim, nos Estados Unidos tem, outros países mais desenvolvidos têm. O que significa? Se o político praticou uma conduta tão aversiva, ou tão fraudatória, ou tão mentirosa na pré-campanha, ou a conduta dele foi tão diversa do que ele prometeu na campanha, né? Uma vez investido no mandato, os eleitores têm o direito e têm uma ação própria para retirar o mandato dele, com provas da mentira, com provas no estelionato eleitoral. Então nós temos que implantar isso, por quê? Porque é saudável. Claro, num país como o Brasil, e que também isso poderia ser utilizado de uma maneira perversa, nós também deveríamos ter a cautela. Mas este instrumento também é positivo. Mas com as instituições fortes, como o Judiciário, como a Polícia Federal, OAB, imprensa e tal, poderemos implantar, né? Mas esse instrumento é muito importante para que a população tivesse como devolver uma mentira praticada por um político no exercício. Até porque é como se fosse uma propaganda enganosa, né? Mas é totalmente uma propaganda enganosa. Tudo bem, vamos investir na educação e tal. A pessoa, pô, legal, eu tô indo mais ou menos, vamos votar. Quantos indecisos? Nossa, vários. Durante o programa eleitoral, olha, eu vou... Até porque o Oécio, nada contra nem a favor, assim, estou só comentando. O Oécio falava, não, nós vamos ter que ter uma segurar, porque o Brasil tá ruim. Falou a campanha inteira. Quer dizer, se ele falasse, não, eu vou também aqui, vai ter emprego para todo mundo, tal, talvez ele tivesse uma votação mais expressiva, né? E durante a campanha foi chamado de pessimista. Ele foi pessimista, mas assim, não defendendo ele também, mas ele falou, assim, mais a verdade da situação do Brasil. Mas foi chamado de pessimista, pé frio e tal. Só que ela falou, não, nós estamos ótimos, é tudo invenção. Chegou no primeiro mês e já começou a ter problema, né? Quer dizer, na verdade foi a conta de luz foi um absurdo. A conta de luz, ela diminuiu para depois aumentar e agora aumentando progressivamente. Só para concluir também é o seguinte, o comprovante do voto. Fundamental, porque as suspeitas já não são mais que suspeitas as fraudes praticadas nas eleições brasileiras. Porque se fosse tão bom, será que o americano é bom? A urna eletrônica, né? Sim, não, emite um ticket de comprovação, de comprovante mesmo, como se fosse no supermercado. Emite aquela nota e acabou. Agora, é engraçado, né? O Dias Toffoli, na iminência da sua inteligência, falou que isso não é bom para a sociedade. Sabe, quem é ele, pau mandado do PT, falar justamente ele quer assinar a fraude petista, cara. Porque nós sabemos que as urnas foram utilizadas de uma maneira... E até uma ingenuidade a gente achar que se até o Congresso americano é invadido. O computador central do Pentágono, da CIA, sim, do governo americano, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, foi hackeado. As nossas urnas eletrônicas são invioláveis. Quem é que vai lá no norte do Manaus, no meio do Rio, pô, aquelas urnas que vem, sabe? É muita ingenuidade. A gente achar que existe... Só o Brasil é a mega democracia. É uma tecnologia tão perfeita que é impossível se... Vou mandar um abraço pro Saraiva Júnior, que está aí nos estúdios, prestando muita atenção, já tomou seu café, o Saraiva Júnior aí que tá com a gente aqui. Senhores, a gente está chegando ao final do programa. Eu acho que o que a gente falou aqui, a gente não quer fazer nenhum alarmismo e a gente, ao contrário, a gente quer tentar entender o que está acontecendo. Programa Tarja Preta. Mas o que eu acho importante é que o ano que vem, um pouco mais de um ano, a gente vai ter eleição, né? As eleições municipais, prefeito e vereadores. Filete, Romano, rapidamente, a gente está chegando no final do programa. Qual o recado que vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, na maioria dos casos, é eleitor? Vamos limpar o Brasil, vamos nos comprometer com o que nos é de direito, ou seja, nós somos cidadãos e vamos, pelo menos agora, acompanhar o andamento dessas investigações, a conclusão da Lava Jato, vamos exigir que a CPI do BNDES se transforme em processo e que os autores, seja quem for, presidente, deputado, senador, quem for o lixeiro, o delegado, seja quem for, vá para a cadeia e cumpra a pena. Não podemos mais admitir a dilapidação da República do Brasil. Esse é o recado que eu quero dar. Filete.
Acho que na eleição municipal, prefeito, vereadores, a pessoa tem que estudar o candidato, analisar o que a pessoa fez, a vida da pessoa, tudo, para votar num candidato que seja de bons costumes, de boa índole, para a gente começar melhorando pela base, pela vereança, pela prefeitura. Não que os que estejam aí são ruins ou sejam bons, mas estudar o candidato, participar da associação de bairro, cobrar na sua escola do atendimento, que às vezes o cara fala assim, mas atendimento público, não, atendimento público tem que ser bom. As pessoas têm que ser, porque senão a iniciativa privada tem que fazer tudo, né? Então, assim, cobrar do poder público, exigir o seu voto, participar das associações de bairro, participar dos clubes de servir, a pessoa tem que sair de casa. A pessoa às vezes reclama, mas não vai nem na reunião do condomínio. Aí chega no elevador, mas vocês decidiram? Não, mas você tem que ir lá, porque a sua ideia é boa, mas você tem que participar, né? A pessoa não participa e depois reclama. A pessoa tem que ir lá na audiência pública. Eu acho que essas audiências públicas de Santos, muitas delas, 3 da tarde, 2 horas da tarde, lógico, às vezes a pessoa não tem horário, mas tem que ser de audiência pública sábado de manhã, à noite, 7 horas da noite, para o povo poder ir. Senão não vai o público. O poder público é normal, manda um cara da secretaria mandar é normal. O prefeito tem seus representantes. Então, quer dizer, a população, que é que tem que resolver, acaba não podendo participar. Quem pode participar de uma audiência pública às 11 horas da manhã? Só o aposentado, se ele tiver vontade de ir lá, porque a pessoa trabalha, né? Então, tem que ter horário bom para audiência pública à noite, onde as pessoas estejam descansadas para poder representar, né? O nosso recado final é o seguinte: cobre o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal. Cobre o seu candidato, o candidato que você votou, e se ele não entrou, cobre o que entrou, porque ele representa você nas câmaras, nas assembleias. Muito obrigado. Programa TV Com Debate, ao vivo, mais uma vez realizado aqui nos estúdios da TV Com, vai dando adeus. A gente espera vocês amanhã ao vivo, a partir das 19 horas. Um abraço.